Fala pessoal, muito bom dia a todos vocês. Pessoal, hoje eu estou aqui na casa de uma cliente. Eu estou com esse chuveiro aqui. Ele é um chuveiro da Hydra. Daqui a pouco eu vou estar aproximando a câmera, vou estar mostrando para vocês as características desse chuveiro. Porém, hoje, pessoal, eu quero falar de uma pergunta que sempre cai lá na minha caixinha de pergunta e também cai nos nossos comentários a respeito do chuveiro elétrico. Eu pedi permissão para a cliente, claro, e ela deixou eu gravar o vídeo aqui no banheiro dela para vocês. Pessoal, a respeito do chuveiro elétrico, muitas perguntas que chegam lá no nosso direct, na nossa caixinha de perguntas, no nosso comentário é o seguinte: Pereira, eu posso manusear o chuveiro elétrico, mudar ele de temperatura enquanto, no caso, com ele em pleno funcionamento, já com a água? Não, não pode. Isso é um perigo muito grande que você está correndo se você estiver fazendo isso. Isso pode até ser fatal na sua vida. Pessoal, como todo mundo sabe, a água é um condutor elétrico e ela é um condutor elétrico de uma alta performance, ou seja, ela não deixa falha nenhuma. Então, quando a gente aciona o chuveiro elétrico, que ele está fazendo o processo de aquecimento, junto com aquela água, pessoal, ele também leva a descarga elétrica. Isso não quer dizer que você sinta diretamente a descarga elétrica, porque não sente. Entre esses fatores, aqui dentro passa o condutor, o famoso fio terra, o fio neutro que vai levar a condução de volta para a rede geral. Nesse caso, pessoal, quando você vai utilizar o chuveiro elétrico, mudar as funções do chuveiro elétrico, aqui dentro possui uma resistência. Essa resistência eu vou estar deixando aqui do lado. Essa resistência, pessoal, de um pino do outro para a resistência, como se fosse uma catraca, ele possui uma falha. Veja só, a resistência geralmente vai estar nessas três posições, beleza? Vai estar desse jeito, em formato de triângulo. Quando você sai do nível 1 para o nível 2, entre o nível 1 e o nível 2, ele tem uma falha, um eco, um vácuo. Entre esse vácuo, quando você está fazendo o processo de um lado para o outro, essa energia vai estar vaga, vai estar sem estar grudando ali em aterramento nenhum. Nesse exato momento, se o chuveiro estiver ligado e caindo água, essa descarga, como ela está solta, ela pode descer e atingir você. E se ela atingir você, vai ser fatal. Você não vai ter tempo de correr, de ligar, de desligar o chuveiro. Não vai ter nem tempo de pensar nisso, beleza? Feito isso, se você muda da 1 para 2 ou da 2 para 3, em alguns casos, como esse chuveiro aqui, da terceira para a quarta, todas essas possibilidades, todas essas mudanças que você estiver fazendo, vai ter esse eco. E nesse eco é onde você pode sofrer a descarga elétrica. Sendo assim, você não pode manusear o chuveiro enquanto ele estiver com a água ligada. Para você fazer isso, para você fazer a alteração de calor, você deve fechar o registro 100% e aí só depois fazer esse processo de mudança. O ideal seria você verificar o processo que você quer, antes de ligar o chuveiro elétrico, soltar um pouco de água, depois que cair a água morna, fria no caso, você vai e aí sim liga o chuveiro quente, beleza? Em alguns casos, tem alguns chuveiros, como é o caso do Lorenzetti hoje, ele tem, eu vou utilizar o termo uma vareta de seleção, mas o nome correto dela não é esse, eu vou estar deixando aqui também para vocês qual é o nome correto. A gente chama, tem muitas pessoas que chamam de manivela seletora, que é aquela barrinha de plástico que vem para você estar fazendo as mudanças de configurações ou a mudança de temperatura. Nesse caso também não é permitido, nem naquele Pereira que tem o seletor um pouco maior justamente para evitar descarga. Não, porque quando você vai fazer a troca de calor no chuveiro, acontece o mesmo processo, de uma velocidade para o outro, acontece aquele eco, aquela perca de possibilidade ali da onde a eletricidade está grudada. Então, quando ele vai fazer aquela troca, novamente ele vai perder e vai atingir você. Beleza? Uma outra dica muito importante no chuveiro elétrico, principalmente nesse inverno. O chuveiro elétrico, consequentemente, vai consumir mais energia, porque a água está mais fria, o tempo está mais frio, então ele vai precisar de uma resistência mais agravante para que ele possa estar aquecendo a sua água. Nesse caso, pessoal, como ele está consumindo mais energia,
alguns casos, em algumas resistências, em algumas residências, vai acontecer dele estar desligando o disjuntor. A maioria dos eletricistas, entre aspas, a maioria vai chegar na sua residência e vai falar, ó, você precisa trocar esse disjuntor, isso, aquilo, aquilo outro. Não faça isso sem antes você fazer uma vistoria na sua parte elétrica. Às vezes, como tem muita emenda, muito ponto quente, às vezes um ponto quente daquele já derreteu ou por algum motivo está ali um pouco desgastado. É preciso o eletricista refazer antes de trocar os disjuntores. Isso é muito importante. Outra coisa, se você vai instalar um chuveiro elétrico agora, não tem ainda na sua residência e o chuveiro vai ser instalado, não instale o chuveiro elétrico sem o aterramento ou sem o fio terra. Tem muitas pessoas que muitos eletricistas também que vai chegar lá e vai falar, é só ligar aqui, só é você desligar ou então utilizar uma sandália. Mentira! Não instale porque você está cometendo um grande erro na sua vida, beleza? Agora eu vou estar te mostrando aqui de perto, ó, para você ver, ó. Presta atenção. Fase e neutro. Tá vendo aqui, ó? Fase, tá vendo? E neutro. De preferência, peça para o seu eletricista utilizar esses conectores. Pereira, e por que não ficou aqui dentro? Aí já não fui eu, foi o pedreiro e o encanador quando fez a tomada. Se ele tivesse colocado um pouco para baixo, teria como colocar aqui dentro. Mas observe, para colocar aqui dentro, ó, teria que fazer duas emendas. Isso é muito ruim para chuveiro elétrico, você está fazendo muita brasagem. Isso aqui não ia adiantar, beleza? Então, para evitar esse segundo tipo de brasagem, essas duas emendas teve que ficar fora, beleza? Aqui é o famoso ponto quente. Imagina, esse cabo aqui é o padrão que vem de fábrica. Aí tu imagina se eu aumento esse cabo aqui e faço um ponto quente para dentro e depois faço um ponto quente daqui para lá de novo, entendeu? Ia ficar com duas emendas. Então, não pode. Para evitar, não tem problema nenhum deixar isso aqui, tá bom? Aqui está perfeitamente, está com o conector rosqueável, ele não tem problema nenhum. Então aqui está em perfeito estado o chuveiro aqui da senhora, beleza? O chuveiro, como eu falei para vocês, é esse aqui, ó, é o Hydra, é um chuveiro muito bom. Só lembrando que não é jabá, porque eu não ganho nada da Hydra, tá, pessoal? Tô falando que realmente é bom, é uma ducha muito boa. Se você estiver pensando em adquirir uma dessa também, pode pegar sem medo. É um chuveiro muito econômico, como vocês sabem. É um chuveiro muito econômico, muito satisfatório no final do mês na conta de energia. E é isso. Praticamente essas dicas que eu queria passar para vocês, porque muitas pessoas ficam perguntando. Se você tiver alguma dúvida, eu vou estar deixando aqui também o meu contato, ó. Itabuna, Ilhéus e região. Pereira também faz serviços elétricos. Na nossa loja também tem material elétrico se você estiver precisando. Então chama aqui no Zap que a gente vai estar atendendo você. Quero fazer a instalação do meu chuveiro elétrico, Pereira. Pode falar com o Pereira. Se Pereira não estiver disponível, tem eletricista credenciado aqui da PSR também aqui, tá, pessoal? Pode chamar que a gente vai fazer o serviço para vocês bonitinho. Outra coisa que eu queria deixar importante para vocês, ponto elétrico também, aquecedor elétrico, quem estiver precisando fazer ligação, pode contar conosco. Um forte abraço, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você tiver alguma dúvida também, deixa aqui nos comentários, deixa na nossa caixinha de pergunta lá no Instagram, que a gente vai estar respondendo e fazendo vídeos novos para vocês. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus e até o próximo. Beijo!